Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vocês irão fazer a produção de uma lenda, isso mesmo. Mas para isso, eu quero que vocês prestem bastante atenção na lenda que eu irei contar para vocês, na lenda que eu irei ler para vocês, ok? Prestem bastante atenção. É uma lenda daqui de Cáceres, acho que muitos já conhecem, mas vamos lá. Para quem não conhece, é a lenda do Minhocão de Cáceres. Olha só, as lendas, como a professora já explicou para vocês no início do capítulo, né, são histórias que são transmitidas de geração para geração. As pessoas às vezes vai aumentando, vai tirando um pouquinho aqui, aumentando um pouquinho ali e vão se passando, né, vão contando essas histórias no decorrer do tempo, certo? Mas vamos lá então. Olha só, uma história que é muito conhecida, né? Uma lenda muito conhecida aqui na cidade de Cáceres, né? A lenda do Minhocão, a história da cobra grande da cidade. Pois bem, reza a lenda que o minhocão é uma cobra gigante, capaz de sugar em poucos minutos o sangue de uma pessoa. Há alguns anos começaram a desaparecer alguns animais da região próxima a uma usina de açúcar e álcool. Galinhas, porcos, bezerros e cachorros eram encontrados muito tempo depois, totalmente estraçalhados. Foi então que os moradores descobriram que por ali circulava uma serpente gigante. Os boatos e o medo tomavam conta da cidade. O dono da usina já não sabia mais o que fazer e chamou um padre para orientá-lo. Toda a região foi benzida. A serpente, respingada por um pouco daquela água benta, mergulhou no rio Paraguai e fugiu até um esconderijo em frente ao local no qual uma igreja estava sendo construída. Porém, não pôde ficar muito tempo lá, já que muitas mulheres vinham até o rio para lavar suas roupas e tomar banho. Diante disso, a serpente foi rastejando embaixo da terra e se acomodou justamente na área em que a igreja seria construída. Quando a obra ficou pronta, houve uma missa em comemoração. Ao perceber os passos e vozes em cima dela, a cobra se mexeu e tremeu tanto que a obra começou a desabar. Primeiro foi o teto que caiu ferindo os fiéis, e depois as paredes. Algumas pessoas pensaram até que era um terremoto. Sem saber o que fazer, o povo começou a rezar, sendo que Nossa Senhora ficou com pena dos pobres fiéis e decidiu ajudá-los. Mesmo que eles conseguissem construir a igreja de novo, a santa sabia que o problema não estaria resolvido, já que a serpente poderia voltar a se mexer a qualquer momento e todos estariam em risco. Resolveu então amarrar a enorme cobra grande. Pegou 3 fios do seu próprio cabelo e deu um nó em cada uma das partes da cobra, que já não podia mais se mexer. Depois de 16 anos, a catedral pôde ser reconstruída e a cobra ainda está lá embaixo, mas que não há perigo, pois ela está presa pelo fio de cabelo de ouro de Nossa Senhora. Então, gostaram da lenda? Esta é uma lenda muito conhecida aqui na nossa cidade, né? Na cidade de Cáceres, a lenda do minhocão, né? Que está embaixo da catedral, né? Lembrando que as lendas são histórias fictícias, né? São histórias que são contadas para tentar explicar alguma coisa, né? Algo que aconteceu, né? E as pessoas começam a inventar esse tipo de história e elas vão se tornando lendas, ok? Então, olha só. Para a atividade de hoje, vocês vão pegar o LD na página 26.
Então, olha só, aqui sobre o reconto de lenda. Neste capítulo, você descobriu que as lendas são histórias fantásticas, né? Então, são histórias inventadas, criadas por povos diferentes, de diferentes culturas, para explicar um mistério, certo? Em determinadas épocas e lugares, as pessoas não tinham conhecimento científico suficiente para explicar alguns acontecimentos. Com o surgimento da noite, ou o desaparecimento de alguém. Então, olha só, é o que aconteceu, né, com o desaparecimento dos animais, né? Com o desaparecimento dos animais, as pessoas, os fazendeiros, né, tiveram que inventar histórias para justificar esse desaparecimento dos animais, certo? Então, olha só, assim, com base em observações e no senso comum, ou seja, no que as pessoas falavam, cada povo tentava explicar fenômenos da natureza e fatos do cotidiano à sua maneira, certo? Então, depois de ouvir aí a lenda que a professora contou para vocês, anote os principais dados dessa lenda, ou seja, vocês vão colocar um título, né, o título da lenda, quais são os principais personagens e anotar aqui os principais fatos, tá? Lembrando que é na página do livro didático, página 26, ó, essa página aqui. Então, vocês vão preencher com o título, né, os personagens. Aí aqui, ó, na introdução, vocês irão colocar aqui os principais fatos da lenda que a professora contou para vocês aqui. Como que é o início da lenda, né? Voltem ao vídeo se preferirem, tá? E ouçam a história novamente. O que acontece no início, né? Acontece o desaparecimento dos animais. Então, vocês vão contar aqui esse início. Depois, o desenvolvimento. O que ocorre, né? O que ocorre com a cobra, né? E, por fim, o final da lenda. O que ocorre no final da lenda? Como é esse final da lenda, né? Então, vocês vão descrever aqui, ó. Vão colocar os principais dados e os fatos da lenda que a professora contou. Depois disso, lá na página 27, com base nas informações que você colocou nesse esquema da página 26, vocês irão tentar recontar a lenda, tá? Para alguém aí da sua casa, na sua família. Depois, vocês irão fazer, na versão que vocês escreveram, a possibilidade de acrescentar detalhes, né? Como descrições dos ambientes e possíveis falas dos personagens. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês aqui montaram um esquema na página 26, né, dos fatos, né, que vocês observaram, né, fizeram uma introdução, um desenvolvimento e o final da lenda, certo? Agora, na página 27, você vai escrever uma outra versão, né, que vai ser a primeira versão de um reconto dessa lenda. O que vocês vão fazer agora? Então, nessa parte aqui, vocês irão escrever, vão recontar a lenda, agora observando colocando detalhes, né? Descrição dos ambientes, colocando fala dos personagens, tá? Lembrando que vocês devem escrever aqui a lenda com... a lenda deverá ser escrita na terceira pessoa, ou seja, um narrador observador, tá? O narrador, como se o narrador estivesse contando a história. Então, vocês vão recontar essa lenda aqui na página 27, colocando um pouco mais de detalhes do esquema que vocês colocaram aqui, certo? Depois de escrever toda a lenda, né, observando detalhes do lugar, dos personagens, né, acrescentando falas, vocês vão vir aqui para a página 28. Antes de escrever a versão definitiva, releiam o texto seguindo as instruções. Aí vocês vão voltar aqui no texto que vocês escreveram da página 27 e vão concluir essa tabelinha aqui, ó. Que vai assim, ó. O texto tem um título, vocês vão marcar sim ou não. Os principais fatos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão da lenda constam na história escrita, né? Então, os principais fatos vocês colocaram lá na produção de vocês? O texto está organizado em parágrafos? Observem lá no texto de vocês, sim ou não.
Foram usados discursos direto e indireto para apresentar a fala dos personagens. Então, vocês colocaram lá, quando há a fala direta do personagem, utilizando o travessão, nós temos o discurso direto. Quando é contado, os fatos são contados pelo narrador, nós temos o discurso indireto. Vocês utilizaram esses dois tipos de discurso? Sim ou não? Ficou claro para o leitor onde as ações acontecem? Qual é o lugar onde acontecem as ações, né, da lenda? O narrador está em terceira pessoa, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês devem escrever em terceira pessoa como narrador observador? Depois que preencher aqui, vocês vão revisar o texto e elaborar a versão definitiva no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão reescrever, depois de fazer, então, o esquema, né, da lenda, fazer a primeira versão aqui, acrescentando falas, né, notando se tem o discurso direto ou indireto, se o narrador está em terceira pessoa, ou seja, o narrador observador. Vocês irão recontar essa lenda agora com mais detalhes no caderno de língua portuguesa de vocês, tá? Então, vocês vão reescrever, então, essa lenda, utilizando aí detalhes de como era o ambiente, de como eram os personagens, né? Acrescentando fala desses personagens, tá? No texto definitivo de vocês, na última versão de vocês, tá? Depois do texto, vocês irão fazer uma ilustração dessa lenda, tá? Então, no mesmo caderno de português, façam um desenho da cobra, né? Da lenda, enfim, da lenda do minhocão da Catedral de Cáceres, tá? Para enriquecer o seu texto. Então, é isso que vocês vão fazer. Essa é a atividade de língua portuguesa de hoje, tá? Vão ouvir a lenda, fazer, então, o esquema, montar o esquema aqui, né? O título, personagem, introdução, desenvolvimento e final da lenda. Vão escrever a primeira versão aqui, tá? No livro de vocês, vão revisar, ler novamente e vão escrever a versão final, rico em detalhes, lá no caderno de vocês, de língua portuguesa, e fazer uma ilustração dessa lenda, ou seja, fazer um desenho bem bonito, bem caprichado da lenda do minhocão do minhocão da catedral. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. As atividades da página 28 do livro didático 9, 10 e 11, nós iremos fazer quando nós retornarmos, tá? Presencialmente com as nossas aulas. Por hoje é só, bons estudos para vocês e até a próxima aula.